semana da AR. Quem tá faltando aqui? Tá faltando algumas pessoas. Bom, na verdade, eu quero terminar o conteúdo que tá proposto, que foi proposto no programa, tá? Então, essa parte aqui, ela fala da inervação, né? Então, para vocês compreenderem como que é esse arranjo, né? Que é promovido esse arranjo nervoso para que os músculos possam realizar a sua atividade, né? Porque o músculo sozinho, ele não se contrai, né? Não faz a sua ação. Ele precisa de um comando, e esse comando vem do sistema nervoso central. Deixa eu compartilhar. Isso, o microfone está dando interferência. Tá bom. Eu vou... Opa. Tá aparecendo aí, né? Bom, aí eu tô mostrando essa figura, né? Essa figura, ela mostra a distribuição do sistema nervoso pelo corpo, tá? E conforme esse sistema nervoso, ele vai se distribuindo, ele forma estruturas que são chamados de plexos nervosos, tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma parte aqui do sistema nervoso central, a parte do sistema nervoso central que fica dentro do crânio, coluna vertebral, e o restante, né, esses vários fios, né, distribuídos pelo corpo, fazem parte do sistema nervoso periférico, tá? Inervação periférica. Então, o que a gente tem que lembrar em relação ao sistema nervoso? Né, que o tecido nervoso, ele é formado, né, constituído por diversas células que são chamadas de neurônios, tá? Que são as unidades estruturais e funcionais do sistema, tá? Então, essa aqui é um neurônio, ou então alguns chamam de célula nervosa, tanto faz falar neurônio ou célula nervosa, tá? E essa célula nervosa, ela apresenta algumas partes, tá? Então, quais são as partes de um neurônio? O corpo celular, né? O corpo celular é onde a gente vai encontrar o núcleo, as organelas, aonde está a atividade, o local de atividade metabólica da célula, tá? Então, é onde está acontecendo a respiração celular, principalmente a respiração celular, a produção de síntese de diversas substâncias químicas, tá? Então, tudo está acontecendo aqui na região do corpo celular. E aí, ela é a parte mais larga da célula. A partir daqui, existem projeções curtas. Estas projeções curtas são chamados de dendritos, tá? Que são as ramificações curtas que saem do corpo celular. Essa célula ainda apresenta um prolongamento. Esse prolongamento maior é chamado de axônio, tá? Então, aqui a gente tem esse prolongamento, né? Que a gente tá vendo aqui, ó, ele parece que tá encapado, e está, né? Ele tem uma membrana envoltória, que é a bainha de mielina, que é uma bainha lipídica, tá? Que envolve o axônio. E aí, essa bainha lipídica, ela tem uma função importante de conduzir os sinais elétricos que a célula forma, né? Esses axônios, eles lembram muito os fios que a gente tem nas nossas casas, né? O fio é encapado por quê? Para reservar a energia, senão a energia elétrica dispersa, tá? Então, aqui o axônio está conduzindo o sinal elétrico, né? E esse sinal elétrico, então, é envolvido por essa bainha de mielina. A porção terminal do neurônio são as terminações axônicas. Parecem uns pezinhos aqui, né? Parecem uns botõezinhos aqui, tá? Então, é a parte terminal do neurônio. Aí, o que acontece? Então, ele tem o corpo celular, os dendritos,
o axônio e o terminal axônico. E aí, quando eu estou falando de impulso elétrico, né, de sinal elétrico, que isso é formado lá pelas mudanças de íons, né, de sódio e de potássio, tá? Que vocês veem na fisiologia. Então, essa mudança de posição de íons gera um sinal elétrico. Tá? E aí esse sinal elétrico tem uma direção, não é que esse sinal elétrico não é que vai ficar vindo e voltando dentro de uma célula, tá? Ela tem uma única direção, que é, então, do dendrito em direção às terminações axônicas, tá? E aí essa célula aqui, ela vai liberar uma substância química, que é um neurotransmissor, e esse neurotransmissor, então, vai fazer com que a outra célula gere um novo sinal elétrico, tá? Então, assim, precisa saber aqui que o tecido nervoso é formado basicamente pelos neurônios e, lógico, que tem as células de sustentação, né? Porque o neurônio não, ele precisa de células de suporte, que são as células da glia, tá? Entendido isso, né? Então, aqui a gente tem uma parte do sistema nervoso central, né? Então, a gente tem uma parte importante dentro do encéfalo e uma outra dentro da coluna vertebral, tá? Essa parte do sistema nervoso que fica dentro da coluna vertebral, as respostas, né? Quando a gente tem aqueles mecanismos de arco reflexo ou mecanismos de feedback, né? Eles são reflexos, tá? Não tem nada acontecendo aqui que é de nível consciente. Então, por exemplo, reflexo patelar, reflexo reflexo patelar, né, que é aquele do martelinho que bate no joelho, ele vai acontecer neste nível aqui, de estímulo e resposta, vai acontecer nesse nível medular, tá? Conforme, durante o desenvolvimento embrionário, como que acontece esse crescimento de tecido nervoso com a parte óssea, né? Porque já que a medula ela está alojada dentro da coluna vertebral, né? Ela está protegida aqui. E aí, o que que acontece? A medula, né, o tecido nervoso, ela cresce, né, ela se desenvolve mais lentamente do que os ossos, né? Então, o processo de crescimento do tecido nervoso vai ser mais lento do que a coluna vertebral. A coluna vertebral ela vai crescer mais rápida, tá? Isso dentro da vida intrauterina. Aí, o que que acontece? Se tem essa diferença de velocidade de crescimento, o que que vai acontecer? A medula, ela acaba não ocupando toda a coluna vertebral, né? Ela ocupa uma parte, que parte no nível do forame magno até ao nível da vértebra lombar 2, tá? Então, vai acontecer nesse nível aqui. E aí, só que assim, mesmo havendo essa diferença de crescimento, existe correspondência de parte da medula com a coluna vertebral, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô vendo todas as vértebras que compõem a coluna, né? Lembra que a gente estudou? Que a gente tem 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e uma coxígea, né? Então, cada segmento aqui, cada parte da medula, ela tem uma correspondência com a vértebra, né? Então, tá vendo aqui C1 da vértebra, eu tenho C1 que é da medula, tá? Então, existe essa correspondência. E aí, cervical, sempre representado com a letra C, tá como verde aqui. A parte torácica, representado em azul. Esse em roxo, a região lombar. E a região sacral e coxígea aqui em vermelho, tá? Então, cada parte dessa medula, né, que corresponde à vértebra, cada pedacinho a partir dessa estrutura, ocorre a emergência, ou seja, ocorre a formação de um nervo espinal, tá? Então, cada fiozinho desse, ele representa um nervo espinal, só que como nós somos seres que somos bilaterais, né? Então, são pares, tá? Então, aqui a gente vai ter
31 pares de nervos espinais, tá? Então, vai totalizar aqui. Só que aqui, essa correspondência é da seguinte forma. Então, nós temos 7 vértebras. No entanto, quando a gente corresponde ao segmento da medula, quando eu falo segmento da medula, é uma partezinha aqui da medula. Então, imagina aqui que você corta a medula em 8 pedacinhos aqui, tá? Eles acabam formando 8 nervos cervicais, tá? Então, vai da C1 até C8. Por quê? Porque a correspondência do nervo sempre vai sair abaixo de uma vértebra, mas no caso da região cervical, tem uma que passa por cima da vértebra, por isso que fica 8. Aí nós temos a correspondência, aqui é correto, né, dos nervos torácicos, são 12, acompanhando a coluna, né, então temos 12 pares de nervos torácicos, depois 5 pares de nervos lombares, depois 5 pares de nervos sacrais, e quando chega no cóccix, que é a pontinha, é só um, vira um nervo só, não tem os 3, 4, tá? Então, aqui é um só, por isso que totaliza os 31 pares de nervos espinais, né? Então, por causa dessa segmentação da coluna vertebral, aliás, da segmentação da medula espinal, lesões nos níveis vertebrais, elas indicam quais serão as consequências que o indivíduo pode ter quando ocorre uma lesão, né? Se ele vai ficar paraplégico, tetraplégico, tá? Então, tudo vai depender aqui do nível da lesão, tá? Porque é correspondente. E aqui embaixo da vértebra L2, o que a gente vai encontrar? Aqui a gente vai encontrar um conjunto de filamentos, tá? São vários filamentos que preenchem a coluna vertebral. É por isso que as anestesias, né, aquelas anestesias gerais, tá? Elas são aplicadas aqui, sempre da L2, ou, por exemplo, aquelas anestesias para cesárea, né? Então, elas são aplicadas aqui nessa região, tá? Por quê? Porque aqui não tem o risco de lesionar qualquer segmento da medula, já que é uma estrutura extremamente frágil e importante, né? Para a sensibilidade e motricidade do corpo. Vocês entenderam isso daqui? Sim ou não? Sim. Sim. Então, tá bom. Professora, Como então... Oi. Então, sobre, no caso de dar uma injeção, né? Quando é tipo a hack. A hack, então, ela é bem nessa região aí. É isso? Sim, sempre é na região, o mais comum é entre a L2 e a L3, ou entre a L3 e a L4, são os locais comuns para a aplicação dessas anestesias. Nunca vai ser em cima. Só em casos singulares, né? Uhum. Entendi. Tem que ter muita habilidade, aqui assim tem que ter muita habilidade, né, do anestesiologista para aplicar. E aí, eu falei que esses filamentos que estão dentro da coluna vertebral, não chamei de nervo, né? Eu chamei de filamento, mas esses fiozinhos que estão saindo aqui pela coluna, eu chamei de nervo, tá? Então, assim, o que acontece? Se a parte pode ser, aparentemente, é a mesma coisa. Aparentemente, na verdade, é a continuação das estruturas, tá? Mas como um trecho da estrutura está dentro da coluna, eu não posso chamar de nervo. São filamentos nervosos. Mas a partir do momento que sai da coluna vertebral, aí eu vou chamar de nervo. A estrutura é a mesma, tá? Mas a localidade delas é diferente. Aí, a partir daqui, eu vou denominar de nervos, tá? Então, o que são os nervos, né? A gente tem os 31 pares de nervos espinais, que são aquelas que a gente conhece como estruturas esbranquiçadas, né? Que é formada por conjuntos de axônios. Lembram o que é axônio? Axônio é uma parte do neurônio, né? Lembra? Corpo celular, dendrito, axônio, terminação axônica. Tá? Então, é uma parte do neurônio. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o tamanho do neurônio?
né? O tamanho do neurônio, ele pode variar, pode apresentar variação de comprimento, né, desde nanômetros até metro, né? Imagina um neurônio que faz, por exemplo, inervação dos músculos da planta do pé. Não são vários neurônios que chegam até a planta do pé. Não, é um neurônio que começa aqui na coluna vertebral, lá na região lombar, aliás, no segmento medular lombar, né? Aí ele vai enviar o seu axônio, vai atravessar todo o membro inferior até alcançar a planta do pé, né? Então, aí, dependendo do indivíduo, passou de 1 metro de comprimento, né? Então, assim, o comprimento das células nervosas, elas variam muito. E aqui a gente tem uma representação, então, olha aqui a gente tem um corte transversal, tá? Essa parte aqui é a região cervical, a medula, né, a medula espinal, aí tem várias estruturas que envolvem a medula espinal e o osso, né? E essas partes amarelas já representam a formação de um nervo, tá? Ainda não é um nervo, mas a formação de um nervo. Então, basicamente, como que um nervo é formado? A coluna vertebral, isso aqui tá com uma característica de ser na região torácica para lombar, né? Então, a medula tá aqui, ó, tem vários filamentos que saem aqui da medula, né? Esses filamentos radiculares, cada filamento desse representado aqui significa que tem milhares de axônios que formam essas estruturas, tá? Então, são milhares de axônios que estão aqui. Aí, o que acontece? A partir da medula espinal, nós temos um elemento aqui chamado de raiz ventral, e esse outro elemento atrás aqui é a raiz dorsal. Então, raiz ventral e a raiz dorsal, tá? A raiz ventral já está indicando, né? Significa que ela está na posição anterior e a dorsal numa posição posterior. Mas funcionalmente, o sistema nervoso é extremamente organizado, tá? Então, funcionalmente falando, essa raiz dorsal, ela é sensitiva ou sensorial, ou seja, só contém neurônios sensitivos, tá? Então, é aquela parte, o axônio, por exemplo, dos neurônios que estão captando informação em relação à força muscular, ao território da pele, que captam a tensão aplicada sobre os tendões, né? Porque aí o músculo contrai, desculpa, o músculo contrai, tensiona o tendão, e aí essa informação ela é captada pelos neurônios sensoriais, tá? Então, a parte dorsal é captada, aliás, a raiz dorsal, ela é formada por parte de neurônios sensoriais. E a região ventral contém neurônios motores, ou seja, são axônios de neurônios que são responsáveis pelo movimento, tá? Então, o movimento, ele vem da onde? Vem do sistema nervoso central para fora, né? A informação aqui, ela vem da parte central para a periferia, tá? Então, ele está organizado desta forma, sendo que a raiz ventral, funcionalmente, ela é motora, e a raiz dorsal, funcionalmente, ela é sensorial. Muitos livros, como eu falo, né, muitos livros trazem como sensitivo, né, é um termo muito utilizado, né, mas eu ainda prefiro usar o sensorial. Aí o que acontece? A raiz ventral e a raiz dorsal, elas se juntam, né, elas se unem e passa por um buraquinho aqui, que é chamado de forame intervertebral, né, que é um forame que é formado pela união de duas vértebras, tá? Então, existem várias aberturas aqui na região lateral. Deixa eu voltar aqui. Ó, vai sair por aqui, né? Pela região lateral. Quando esses nervos, quando essas estruturas, elas emergem por este forame intervertebral, aí daqui para fora eu posso chamar de nervo. Antes disso, eu não posso chamar de nervo. Antes disso é filamento, qualquer outra coisa, né? Raiz ventral, raiz dorsal, tá? Mas passou do forame, aí essa estrutura aqui é o nervo espinal,
né? E a partir deste momento, o que aconteceu? Se os dois se juntaram, né? Os neurônios sensoriais e neurônios motores se uniram, o que acontece? Essas estruturas, elas passam a ser mistas. Então, a maioria dos nossos nervos, eles são mistos, que estão distribuídos no corpo, né, eles são mistos, né, ou seja, tem um neurônio, o axônio de neurônio sensorial e axônio de neurônio motor. Quando ele sai do forame intervertebral, aí o que vai acontecer? Ele vai formar o nervo, né, um tronco principal, que eu vou chamar de ramo. Então, o ramo ventral, né, o ramo ventral vai ser responsável pela inervação de membro superior, membro inferior, tronco, e o ramo dorsal, olha, o ramo dorsal, ele segue para trás, e aí ele vai ser responsável pela inervação das estruturas que estão no dorso, os músculos latíssimos do dorso, os eretores da espinha, né, então os músculos que estão lá na região do dorso, aliás, os músculos profundos da região do dorso. Tá? Então, essa é a formação de um nervo espinal, uma raiz ventral com uma raiz dorsal, eles passam pelo forame intervertebral e formam um nervo. Só que o nervo, né, ele bifurca, né, ele bifurca, né, então, quando ele bifurca, ele dá origem a um ramo dorsal, que vai para trás, e um ramo ventral, que vai ser responsável pela inervação da parte anterior do corpo. Então, essa é a formação do nervo. Aqui, uma representação, ó, do nervo, aqui na raiz dorsal ventral, né, a dorsal e a ventral, formou um nervo, aí, a partir daqui, ó, aqui representa mais ou menos o ponto onde está o forame, né, intervertebral, e aí ele começa a se ramificar, tá? Então, essa parte aqui larga é o ramo ventral, o que vai para trás é o ramo dorsal. Então, aqui a gente tem um esquema mais simplificado da formação de um nervo, aliás, da distribuição de um nervo da região torácica, né? Não dá, a gente não compreende que aqui parece que é o tórax, né? Por quê? Porque ele está paralelo, aí quando chega aqui na região anterior, o que tem? Vai encontrar o osso externo, né? Então, ele começa a se ramificar aqui, né? Então, ele apresenta, né, uma disposição paralela. Essa é a formação mais simplificada, tá? Conforme a gente vai distribuindo, e aí eles serão responsáveis, então, esses nervos espinais das costelas, né, que são os nervos interespinais, eles vão inervar o músculo interespinal, que nós estudamos, o osso externo, o periósteo da costela, os vasos sanguíneos que estão acompanhando a costela e os músculos, tá? Então, essa inervação aqui, ela é paralela. Ó, só para a gente ter uma ideia, repetindo novamente aqui, então, a medula espinal, dentro do canal vertebral, aqui inverteu um pouquinho a posição, tá? Aqui tá a raiz dorsal e aqui a raiz ventral, né? Porque aqui tá a pele do dorso. A raiz ventral, raiz dorsal. Aí passou pelo buraquinho lá, pelo forame, que forame intervertebral, ele formou um nervo, né? Olha o nervo aqui. Esse nervo, então, ele dá um ramo dorsal, olha só, um ramo dorsal inervando os músculos do dorso, e aí depois esse ramo ventral vai promover a inervação de outras partes do corpo, principalmente da porção ventral do corpo. E aí, o que acontece, né? Conforme esse ramo ventral, ele vai se distribuindo pelo corpo, eles vão formar essa estrutura chamados de plexos nervosos, que realmente são extremamente complexos. Diga, Cristiano. Professora, os nervos eles estão abaixo dos músculos, é isso? Entre a musculatura e os ossos, é isso? Ou acima dos músculos?
Então, a distribuição deles é bem complexo, tá? Alguns atravessam músculos, outros passam atrás, né, na região posterior, outros passam na região anterior. Existe uma distribuição bastante complexa, tá? Para alcançar todas as estruturas do corpo. Aqui eu estou colocando essa figura, né, da inervação, na verdade, na inervação visceral, tá? Então, porque assim, o nosso corpo, né, ele é formado de vários plexos, não só plexos que vão inervar a parte do aparelho locomotor, né? Então, por exemplo, aqui no coração, ó, tem 2 plexos importantes, o estômago, o intestino, tá? Então, é uma rede é um entrelaçamento de axônios, tá? Então, essa distribuição, ela vai alcançar todas as estruturas corporais. É a partir daí que o sistema nervoso consegue rastrear, né? Podemos dizer assim, rastrear tudo o que está acontecendo em todas as partes do corpo. E aí, rastreando, né, essa informação a partir dos neurônios aferentes ou neurônios sensoriais, eles podem fornecer um mecanismo de feedback, né, uma resposta. Então, quando existe um estímulo, e vai haver uma resposta, tá? Então, mecanismos de feedback. Vocês veem isso muito em fisiologia, né? Um estímulo é resposta. Mas, professora, sim? Fala, Luiz. aquele exemplo que você deu do martelinho batendo no joelho, é esse tipo de resposta que você está querendo dizer? Isso. Neste caso, a gente tem uns mecanismos de. Isso é um arco reflexo, né? Mas é também mecanismo de feedback, né? Então, assim, o martelinho, quando o médico vai com o martelinho no joelho, o que ele tá estimulando? Ele está estimulando o tendão patelar, né? Então, o tendão patelar é aquele tendão que fica logo abaixo da patela, né? Na região do joelho. Então, ele aplica um estímulo, né? E aí, imediatamente, o que vai acontecer? Aí, esse impulso foi detectado lá no ligamento, gera um impulso elétrico que vai até a medula, e da medula volta pelo neurônio motor até o músculo. Aí a perna levanta. Isso é resposta. Mas tá? isso vale para o corpo inteiro ou só determinadamente para algumas áreas? Para o corpo inteiro. Para o corpo inteiro. Tá? Então, mas assim, é que existe alguns locais que dá para fazer essa aplicação do reflexo, né? Mas, por exemplo, pelo corpo todo a gente tem isso, né? Principalmente pela pele, né? Então, é um mecanismo de proteção. Por exemplo, se você põe a mão próximo a um objeto quente, você precisa pensar para tirar a mão, né? É imediato. Né? Aí você percebeu, opa, pus a mão em algo quente, né? Mas assim, essas informações de retirada, de remoção de partes do corpo de algo que está sendo nocivo, ele é um mecanismo inconsciente, que é um reflexo que acontece no nível medular, né? Então, quando o médico faz essa interferência, né, com o reflexo patelar, ele está verificando a integridade do sistema nervoso. Professora, só mais uma Sim. pergunta. Por exemplo, suponhamos que você está andando e você meio que tropeça e cai. O que eu quero dizer existe mais de uma resposta, tipo, respostas que tem, de ação e reação, ou, por exemplo, fica dormente ou não? Só por curiosidade. Então, aí que tá, né? A gente explica de uma forma muito didática e muito simplificada, tá? Então, assim, acontece um conjunto de estímulos aí que acontece em nível inconsciente e consciente, tá? Então, existem vários. As reações, elas podem ser automáticas, né, no mecanismo de proteção, ou você pode desenvolver de uma maneira consciente o mecanismo de proteção. Você está falando de pessoa idosa? Não, na verdade foi bem aleatório mesmo, mas só para curiosidade mesmo.
Mas... É um conjunto, é bem complicado. Né? São um conjunto de fatores que estão acontecendo. Mas o arranjo é esse, né? Basicamente, o arranjo é esse. E agora eu já vou entrar para os plexos que interessam para vocês, tá? Que são os plexos cervical, o braquial, lombar e o sacral. Então, só para a gente entender aqui, esses nervos, né? Então, lembrando aqui, a gente tem a raiz ventral. A raiz ventral, ó, vocês estão vendo o fiozinho aqui, o vermelhinho, né? Ó, são fibras eferentes, significa que são neurônios motores, tá? Então, o corpo celular, lembra do corpo celular, do neurônio, a parte onde tem o núcleo, ele tá lá na medula. E aí, olha só, ele vai se distribuindo lá para o músculo, tá? E esses fiozinhos azuis representam as fibras sensoriais, tá? Então, as fibras sensoriais também, eles vêm lá do músculo, captam a informação, né? Então, aqui ela está colocando as fibras proprioceptivas. Lembra da propriocepção, que capta a informação em relação ao posicionamento, né, dos elementos. Então, aqui a gente tem uma informação sensorial que está vindo lá do músculo, das articulações, e está caminhando em direção ao sistema nervoso central, tá? Então, aqui a gente tem um ramo ventral, um ramo dorsal, passou pelo forame, formou o nervo, né, o nervo espinal. Aí começa todo aquele arranjo, tá? Ele começa a se rearranjar com outros nervos. Então, o plexo cervical, ele tem origem a partir dos segmentos medulares. Quando eu falo de segmento medular, lembrem que são partes da medula, né? Se eu pegar a medula cervical, vou dividir ela em 8 partes, tá? Como se fosse fatiado, né? Então, aqui a gente tem a origem do plexo cervical. O plexo cervical tem a origem da C1 até a C4, tá? E aí, como ele próprio diz, e como está localizado na região do pescoço, ele vai ser responsável pela inervação desta região, tá? Então, aqui todos os plexos que eu vou falar para vocês, está relacionado tanto com a sensibilidade quanto a motricidade, tá? Não tem como separar. Depois a gente a gente vai perceber como que é feita essa distribuição, tá? Então, aqui, esses ramos em amarelo, esse músculo aqui é o esternocleidomastoideo, né, aquele músculo importante do pescoço, tá? E esses ramos aqui que estão em amarelo é a distribuição do plexo cervical, tá? Então, ela veio dessa origem e aí ela vai inervar a pele e os músculos do pescoço, né? Então, aí ela pode se estender um pouco mais, indo em direção à cabeça e pegando uma parte aqui do ombro, tá? Mas essa parte aqui do ombro é mais sensorial do que motora. Ela vai captar mais a informação relacionada à sensibilidade da região. Isso aqui é o arranjo, tá, do plexo cervical. Em outro momento, até explicaria tudo isso daqui para vocês, né, essa formação, tá, mas a gente está aqui sem tempo, eu já estou até invadindo uma data aqui, que seria da R, tá, mas só para vocês entenderem aqui, ó, C1, C2, C3 e C4. Tá? Então, a partir do momento que esses nervos, eles saem por esses segmentos, né, saem pelos forames, eles começam a se organizar de uma maneira a formar os nervos, tá? Então, não é nada aleatório, tá? Então, tem toda uma organização padrão aí. Então, aqui os principais ramos, tá? Então, aqui a gente tem, eu só vou citar aqui, não vou entrar muito em detalhe, ó, o nervo, o grande auricular, o occipital menor, o nervo transverso do pescoço e o nervo supraclaviculares, tá? Então, esses ramos aqui são ramos sensoriais, tá? Então, ó, quando você toca exatamente esse ponto da região da pele, da região da nuca, quem está captando a sensibilidade dessa região é o nervo occipital menor, e não o auricular maior, tá? Então, a auricular maior, normalmente ela capta a sensibilidade atrás da orelha, tá? Então, cada ponto diferente do nosso corpo é captado por um determinado nervo,
tá? O nervo cutâneo. Lembrando, ramos cutâneos são aqueles que detectam a sensibilidade. Mas aí a gente tem aqui, lembrando que o plexo cervical, então, ela vem da C1 até a C4, ela tem uma relação importante, topográfica, com a veia jugular interna, tá? E aí a gente também tem aqui alguns elementos importantes, que no caso é a alça cervical, né? E a alça cervical é que vai inervar alguns músculos supra e infraioides, né? A gente tem o ocioide, que fica aqui na base do pescoço, e faz a inervação desses músculos, mais o esternocleidomastoide. O mais importante aqui do plexo cervical. Apesar de eu falar de várias estruturas, tá? Eu sempre vou falar, ó, o que é mais importante, tá? Então, assim, qual o elemento mais importante dentro do plexo cervical? É esse aqui, ó. É o nervo frênico, tá? Então, o nervo frênico, ele vai ter, ele tem origem do nervo C3 e C4, tá? Então, o nervo frênico tá aqui, ele recebe contribuições de C3 e C4 e pode receber contribuições de C5. Isso também varia, tá? E aí, o que o nervo frênico vai fazer? Ele vai inervar o músculo diafragma, né? Quem que é o diafragma? Aquele músculo responsável pela respiração, tá? Então, é um músculo estriado esquelético que a gente tem controle voluntário sobre o músculo, né? Apesar dele ser de controle voluntário, ele também tem uma ação automática, né? Porque o que acontece se há uma paralisia do músculo diafragma? O que pode levar? É uma parada cardíaca, sei lá. Não. Alguém tem outra sugestão? Para de respirar. Para de respirar. Tá? Então, o músculo para de funcionar e aí o indivíduo não consegue, né? Ele vai tentar utilizar outros músculos para promover a respiração. Então, paralisia do diafragma é bem complexo, tá? E aí, estimulação do nervo, né? Existem situações que a gente acaba estimulando, o nervo é estimulado de alguma maneira, e aí tem a contração involuntária, né? É a contração involuntária do músculo. Vocês conhecem essa condição? Eu não. Ah, não? Alguém imagina? Aí ele fica contraindo de maneira descompassada, né? Sabe o soluço? O soluço é a contração descompassada do músculo diafragma, tá? De alguma maneira ele é estimulado e aí ele gera essas contrações irregulares, tá? Aí que gera o soluço. Aí Oi. Tossir também conta, no caso? Oi? Tossir? A tosse é um mecanismo reflexo, né, de algo que está sendo estimulado lá na região da laringe, e aí ele contrai de uma maneira a jogar o ar para fora, né, mas é um mecanismo reflexo, porque houve uma estimulação também, né, também promove estimulação do diafragma. Então, aqui foi removido o esternocleidomastoide, né? Então, aqui tem o músculo escaleno anterior, que eu falei na aula passada, do músculo escaleno, que faz a inserção aqui no primeiro par de costelas, né? Aqui é a clavícula, mas aí ele tem a inserção no primeiro par de costelas. E aí, logo atrás dele, começam a emergir os nervos que vão formar o plexo cervical. Aí nós vamos para o plexo braquial. Olha, o plexo braquial, então, ele vai ter origens a partir dos segmentos medulares de C5, C6, C7, C8 e T1. Então, são cinco segmentos principais: C5, C6, C7, C8 e T1.
tá? Mas também pode acontecer dele receber contribuições de C4, já que ele está próximo de C5, e da T2, tá? Mas a gente fala que a origem mesmo é da C5 até a T1, né? Então, aqui, ó, aqui tá o plexo cervical. Logo abaixo do plexo cervical, nós encontramos aqui o plexo braquial, né? Então, essas estruturas que estão em amarelo, representam a origem dos ramos que vão dar origem ao plexo. Olha aqui no cadáver como que ele é, né? São esses cordões esbranquiçados que se distribuem, então, para o membro superior, tá? Aqui a gente tem um nervo importante, né? Também, que é o nervo torácico longo, tá? Aqui é o nervo torácico longo. Aqui, o esquema, né, do plexo braquial, né? Então, percebam que o plexo braquial, ele já está na região de transição do pescoço com o ombro, tá? Então, aí ele passa aqui por baixo passa atrás, né, da clavícula e vai passar, ó, embaixo da axila, né? Aqui foi bem dissecado, então aqui tá na região axilar, tá? Ele vai atravessar essa região axilar aqui. E aí, o que acontece? Por causa dessa localização, é fácil, dependendo da forma como o indivíduo sofre uma queda, né, pode lesionar o plexo braquial, tá? E aí ter consequências sensoriais, né, ter parestesia, né, a parestesia é uma alteração da sensibilidade da pele do membro e alterações motoras. Uma dessas alterações, por exemplo, como, né, queda de moto, onde há o estiramento, um afastamento da cabeça e do ombro, né, então imagina afastar a cabeça e do ombro, né, um estiramento muito extenso, né, pode provocar lesão desse plexo, tá? Uma condição conhecida. Oi. Pode falar. Como assim afastar a cabeça? Como assim afastar a cabeça do ombro? Desculpa interromper. Então, por exemplo, cai da moto, né? A pessoa se acidenta da moto. Aí a cabeça, ela afasta como se fizesse um movimento de alongamento do pescoço. Né? Não é que, assim, neste caso, a lesão é de um dos membros, tá? Dificilmente vai acontecer com os dois. Mas é de um membro. Então, por exemplo, afastar, por exemplo, eu tô movimentando a cabeça para o lado esquerdo e meu ombro está indo lá para o lado direito. Você entende o alongamento? Entendo. Eu já entendeu? Entendeu? Então, por exemplo, a cabeça foi jogada para o lado esquerdo e o ombro está sendo jogado lá para baixo, sendo jogado lá para baixo e para a direita. Tá? Então, tem um afastamento dessas duas partes. Como eu falei, sempre não é bilateral, né, que isso vai acontecer, tá? Professora, eu tenho uma pergunta aqui. Pode falar. Essa ruptura, lesão, ela como eu posso dizer, reparada cirurgicamente ou ela é irreversível, tipo uma lesão de coluna, vai um exemplo, assim? Então, as extensões das lesões, elas são muito variáveis, né? O que um médico vai te dar? O prognóstico, pior prognóstico que ele pode avaliar, né? Então, muitas vezes você vai no médico, o médico fala o pior, né? Nossa, né? Tipo, a pessoa vai morrer. Mas porque ele tem o conhecimento anatômico das estruturas e são as consequências do que podem acontecer, mas não é que vai acontecer. Mas é um prognóstico pela extensão do conhecimento que ele tem. Então, professor, até acontece muito, assim, não sei se é parecido ou relacionado. Não sei se você já viu essas rupturas de musculatura, quando o cara pega tanto peso que estoura, né? O peitoral, é um exemplo. Aí, tipo, seria uma ruptura parecida com isso que a senhora está falando agora, é isso? Mais ou menos? Como que é essa ruptura do peitoral? Me explica melhor. Então,
é tipo, geralmente é fisiculturista grande, né? Os caras que já tem muito peso, né? Uhum. Muito volume, isso, ele acaba... E ele, por pegar muito peso, esse ato de fazer o movimento do exercício estoura o músculo. As fibras musculares estouram mesmo. Rompe, né? Provavelmente deve pegar esses nervos, né? Porque eu até vejo, assim, às vezes no YouTube, alguns casos eles são cirúrgicos, assim, são bem sérios. Às vezes o cara nunca mais consegue treinar direito, entendeu? Uhum. Então, mas nesse caso, o que acontece é que a força muscular é grande, que ele promove a avulsão, né? Esse rompimento muscular, na verdade, a estrutura óssea também não suporta, e o osso e o músculo pode se romper mesmo, né? Sim, aí tem lesão de estruturas nervosas e a recuperação. Assim, por que a recuperação do tecido nervoso é complexa? Né? Se há uma lesão, por que ela é complexa? Porque os axônios, eles não têm a capacidade de regenerar. Eles não possuem essa capacidade regenerativa. Tem uma pequena capacidade de regeneração, mas em grande extensão ele não tem, tá? Então, qual que é a importância da fisioterapia após uma lesão, né? A fisioterapia, ela vai fazer um estímulo inverso, né? Então, enquanto o indivíduo está sadio, está normal, a gente tem um estímulo interno, né? Então, temos elementos sensoriais que estão detectando a contração do músculo, que está detectando a tensão nos tendões, e aí eles geram respostas reflexas para controlar a força muscular, né? A partir do momento que há uma lesão dessas estruturas, e aí você faz a recuperação com a fisioterapia vai estimular, né? Porque já que está paralisado, como que a pessoa vai fazer o movimento, né? A fisioterapia, ela vai estimular a via sensorial para que a via motora se restabeleça. Né? Então, assim, a fisioterapia, ela funciona, assim, né? Só que é a longo prazo. A pessoa tem que ter vontade de ficar lá fazendo tratamento fisioterápico. Né? É que a gente tem uma ideia meio imediatista de que fazendo 10 sessões vai resolver, né? E não é bem assim, a gente tem que respeitar o corpo, né? Para que ele retorne próximo do que era antes, né? Então, aqui uma lesão, por exemplo, do plexo braquial, né, uma consequência que eles chamam o braço de, como é que é? O braço de garçom, mão de garçom, né, como é que é a mão do garçom, né, quando pega gorjeta, vocês sabem como é que é? O braço estendido para baixo, né, todo esse membro superior estendido para baixo, o antebraço em pronação, palma das mãos voltada para baixo, e para baixo não, a palma da mão é voltada um pouco para cima, tá? Então, como se estivesse pegando gorjeta do seu cliente, né? De uma forma muito discreta. Tá? Então, é mão de garçom. Então, o plexo braquial, como característica, tem a origem da C5 até T1, vai inervar, então, todo o membro superior, a articulação do ombro, ele também é responsável pela inervação dos peitorais maiores, os escalenos, né, que participam do movimento dos primeiros pares de costelas, e entre outros músculos aqui. Aqui tem eu não vou falar mais ele lá na frente, mas, por exemplo, a gente tem aqui um nervo chamado escápulo dorsal, tá? O escápulo dorsal, ele é responsável pela inervação dos músculos romboides. Então, uma lesão, por exemplo, do nervo escápulo dorsal, dá aquele aspecto no indivíduo de escápula alada, tá? A escápula não fica na posição que deveria, ela fica sobressalente na região do dorso. E olha só como que é a formação do nervo, tá? Então, essa é a conformação do plexo braquial, mas também não vou entrar em detalhes em relação a essa configuração, né? Mas a partir daqui, ó, C5, C6, C7, C8 e T1, né? Conforme ele vai se afastando da coluna vertebral,
cada porção vai recebendo uma denominação diferente, até formar os nervos, os principais nervos de inervação do membro superior, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, essa organização, né? Peguei até essa imagem aqui, porque isso aqui lembra o quê? Isso aqui parece meio linha de metrô, né? Se a gente for ver mapa, né? Linha de metrô, elas lembram um pouco isso, tá? Então, aqui, ó, C5 até T1, e conforme elas vão emergir, vão se distanciando, elas vão se reorganizando, tá? Elas vão se rearranjando, tá? E aí, conforme eles vão se rearranjando, ele dá 5 nervos principais, né? Então, que é o nervo músculo cutâneo, o axilar, o radial, o mediano e o ulnar, tá? Então, esses são os 5 nervos importantes aqui. Os principais, né? Não são mais importantes, mas os principais aqui de inervação. E aí, o que acontece? Cada um tem um território de distribuição, né? Cada um desses nervos possui um território de distribuição, tá? Aí, o que acontece? Eu coloquei não coloquei uma figura com outros elementos para não poluir tanto, mas para a gente, porque acho que fica fácil da gente entender qual que é a inervação, tá? Então, tá aqui o plexo braquial, ele passa pela região axilar, e aí o nervo músculo cutâneo. O que dá para entender aqui? Músculo cutâneo significa que ele vai inervar os músculos e a pele, tá? Mas de qual parte? Tá? Então, aqui o nervo músculo cutâneo, ele vai ser responsável pela inervação dos músculos que estão na região anterior do braço. Né? Então, aqui são 3 músculos do braço, o córaco braquial, o bíceps braquial e o braquial. Tá? Então, aqueles músculos que vão fazer o quê? Um movimento de flexão, né? Um movimento de flexão do cotovelo. Tá? Então, músculo cutâneo. E aí, a parte sensorial... Oi, pode dizer, Rosaline. Abri sem querer, professora. Tá. Aí o que acontece? Esse nervo músculo cutâneo, ele vai se distribuir, ó, para essa região da pele do antebraço, né? Então, quer dizer que a parte muscular, a parte motora do músculo, aliás, a parte motora do nervo, né? Lembrando que o nervo é misto, tá? Então, temos neuroaxônios motores, né? Que tá indo para o músculo, e temos uma parte lá de axônios sensoriais, tá? Então, aqui a gente pode até ter mecanismos reflexos dessa região. Você estimula essa região da pele e você tem reflexos em relação à região do braço, tá? Então, por isso a extensão, né? Oh, mas tá no antebraço, mas eu tô vendo lá no braço o reflexo, tá? Então, por causa dessa distribuição. Neste caso, o nervo musculocutâneo, então, quais são as consequências de uma lesão? Ó, tá o nervo musculocutâneo, ele atravessa o córaco braquial, né, ele fica atrás do músculo bíceps, e a parte sensorial vai lá para o antebraço, onde está um verdinho aqui, né? Então, quais são as consequências da lesão do músculo cutâneo? Qual que é a ação desses músculos? Músculos não é realizar a flexão do cotovelo, então ele vai deixar de fazer esse movimento, tá? Tanto o movimento de flexão, como o movimento de supinação. O próximo nervo é chamado de mediano. E aí, vocês já lembram todos os músculos da região do antebraço? Já estudaram? Né? Porque aqui eu vou falar de geral, não vou falar de cada músculo, porque a gente já estudou cada músculo lá no membro superior, tá? Então, ó, o nervo mediano. O nervo mediano é um nervo relativamente largo, e ele vai atravessar, ó, toda a região do braço, né? Ele passa pelo braço sem emitir nenhum ramo, tá? Ele não emite ramo nenhum. Mas quando ele chega no cotovelo, aí ele começa a se distribuir, né? Então, você quer fazer alguma pergunta, Cristiano? Cristiano? Bom, então o músculo, esse nervo mediano, ele vai... Tá.
Então, esse nervo mediano, o que ele vai fazer? Ele vai ser responsável pela inervação dos músculos que estão na região anterior do antebraço. O que esses músculos fazem que estão na região anterior do antebraço? Eles são responsáveis pela movimentação do punho e dos dedos, tá? Então, mas assim, ele vai fazer a inervação dos músculos que estão na região anterior do antebraço, mais os músculos da região tenar. Tenar é o que está próximo a quem? Que são músculos que vão agir sobre esses 3 dedos aqui, tá? Os 3 dedos laterais, principalmente polegar, né? Então, a parte motora do nervo mediano vai ser responsável pela inervação desses músculos, tá? E aí a parte sensorial, olha só, ele só pega uma parte da mão e na pontinha dos dedos da região do dorso. E não pega toda a mão, é só um pedaço da mão. Então, quer dizer que se eu fico estimulando a pele nessa região, estou estimulando o nervo mediano. Mas se eu estimular essa outra parte aqui, já é outro nervo. Tá? Então, o nervo mediano, ele recebe essa denominação porque praticamente ele passa pelo plano mediano do membro superior, tá? Então, por isso que ele recebe essa denominação. Olha o curioso aqui, né? As lesões. No caso da lesão, então, o que ele está inervando aqui? Músculos do antebraço e os músculos da região tenar. Né? Existe uma condição chamada mão de bênção. Né? O que é mão de bênção? É aquele movimento que o padre faz para abençoar. Não tem nada de religião aqui, mas é um nome que foi utilizado aqui para denominar essa condição. Tá? Então, uma lesão do nervo mediano leva a essa posição de mão em bênção. Desculpa, te cortar. Teve um amigo meu que teve uma lesão dessa. Ele enroscou a aliança no portão e conforme ele caiu, a aliança arrancou quase que o dedo todo dele. Aí ele perdeu o movimento do antebraço. Meu Deus. Quer ver? Meu Deus. Hã? Então, assim, a mão em bênção porque lesionou, estendeu, né, o nervo. Uhum. Mas o dedo da aliança é esse aqui, ó. Mas ele ficou com a mão em bênção? Ele enroscou o dedo, né, no portão e ele tava com o anel, não sei exatamente te explicar, mas eu sei que ele perdeu o movimento do braço, entendeu? E ele perdeu quase que metade do dedo. Aí acho que tem a ver com essa lesão, não é isso? Sim, porque provocando, conforme foi arrancando o dedo, foi tirando, os nervos foram acompanhando também, né? Uhum. A inervação, a vascularização, né? Mas a mão em bênção, imagina a mão do padre. Vocês estão me vendo aí? É que na hora de salvar o vídeo parece que eu apareço, né? Mas não sei se vocês estão me vendo aqui. Não tá a imagem aí. Então, a mão em bênção é assim, ó. Né? Então, o que acontece? Os músculos, o nervo mediano não é responsável pela inervação desses músculos aqui, só que como ele está sem a inervação, como houve uma lesão, essa região da mão, ela não fica com um contrabalanço da parte oposta. Então, essa parte continua, os músculos que controlam essa parte da mão continuam ativas, mas essa não, ela é enfraquecida. Então, ela fica nessa posição aqui, porque esses músculos não vão promover a contração. Por isso que a mão é em bênção, tá? Que é essa posição aqui. Que às vezes no começo fica um pouco difícil de compreender, né? Aí o próximo nervo, então, é o nervo ulnar, tá? Então, o nervo ulnar também ele vai passar pela região do braço,
né? Então, ele está numa porção medial, né? Por isso que ele tem origem do fascículo medial. Eu nem vou cobrar isso aqui, tá? O fascículo, ele segue pela porção medial, e aí ele vai passar aqui, ó, pelo epicôndilo medial do úmero, tá? E aí ele vai ser responsável pela inervação dos músculos que estão na porção medial do antebraço, na região anterior e medial do antebraço. O outro é mais para lateral, tá? E aí, olha só, ele vai ser responsável pela inervação pela maioria dos músculos da mão, tá? Então, ele inerva pouco o antebraço, mas inerva a mão. E aí, o território de inervação, olha lá, ele vai pegar qual dedo, né? Principalmente esse dedo aqui, o dedo anelar e o dedo mínimo, tá? Tanto a parte ventral como a parte dorsal. Vocês conhecem esse nervo, não conhecem? Sim ou não? Eu não. Não? Vocês nunca toparam ali o cotovelo que deu aquele choque? Né? Quando a gente bate, por exemplo, a região do cotovelo e dá aquele choque, né? Aquela sensação de dor, ou de choque, ou de formigamento na mão, foi por causa do nervo ulnar, tá? Se você ficar cutucando ali na região do cotovelo, né, na porção dorsal, vocês podem alcançar o nervo ulnar. E aí dá uma sensibilidade, né, da mão, tá? Dá para perceber uma sensibilidade ali na região da mão, por causa de quem? Por causa da parte sensorial do nervo. A lesão desse nervo ulnar, a origem dele é C8 e T1, tá? Acabei não falando lá. C8 e T1. Ele promove uma condição chamada mão em garra, tá? Então, a mão em garra é como se fosse como se fosse a mão, deixa eu só voltar aqui, a imagem melhor. Aqui, ó. Tá? Então, a mão vai promover esse movimento de mão em garra, tá? Por quê? Porque como o nervo pode estar enfraquecido ou lesionado, né, esses músculos diminuem a sua força muscular, no entanto, a porção dorsal continua com a sua força e não tem o contrabalanço desse grupo anterior, e aí dessa posição aqui de mão em garra, né, onde os dedos ficam mais, numa posição mais estendida. Aí temos o nervo axilar, né? O nervo axilar tem origem da C5 e da C6, né? Então, são superiores. E aí, ele vai ser responsável pela inervação do deltoide e do redondo menor, né? Então, o axilar, ele só inerva esses dois aí. E aí, o que acontece, né? Numa consequência do nervo axilar, né? Ele vai ter movimento, diminui o movimento de elevação do braço, né, por lesão do nervo, tá? Então, diminui a força muscular no músculo deltoide. O nervo radial, né, o nervo radial, ele é um nervo que tem origem praticamente de todos os ramos, de todos os segmentos medulares que formam o plexo, né, que é de C5 até T1, tá? E o nervo radial, ele vai passar pela região posterior do braço, né? Olha, ele passa pela região posterior do braço, então ele inerva todos os músculos que estão na região posterior, que é o tríceps, né? Os tríceps de sua cabeça, o ancônio. Aí, quando ele chega lá na região, olha, ele cruzou. Quando chega na região do cotovelo, ele passa na frente do cotovelo, né? Porque ele também vai auxiliar na articulação, nas estruturas da articulação do cotovelo. E aí ele vem e volta para trás novamente, inervando todos os músculos da região extensora, tá? Então, basicamente, o nervo radial, ele inerva todos os músculos que são responsáveis pelo movimento de extensão, né? Tanto do ombro como do cotovelo, tá? E do punho, né? Porque ele está inervando aqui os músculos da região posterior do antebraço. E a porção sensorial do nervo radial, ele é maior também, né? Ele acabou se estendendo, captando
a sensibilidade da pele de toda essa extensão do dorso do braço, a lateral, né, e posterior do braço, antebraço e mão. Então, tá aqui, ó, nervo axilar da paralisia do deltoide, promove paralisia do deltoide, né, ele deixa de realizar o movimento. E aí, aqui no nervo radial, uma lesão conhecida é a mão caída, né? Não é que é bem a mão caída, né? Mas como ele deixa de ter o movimento, a inervação do nervo, né? Os músculos deixam, esses músculos ficam enfraquecidos, e aí dá essa posição da mão caída. Tá? Não é que ela fica caída, mas dá a aparência de uma mão caída. Tá? Ele fica estendido, ele fica numa posição que parece, né, que ele tá caído, mas não é caído, não. Então, os 5 nervos importantes aqui do plexo braquial: músculo cutâneo, mediano, ulnar, axilar e radial, tá? Então, esses são os nervos que inervam o membro superior, tá? Então, por exemplo, quando vocês estudaram, quando a gente acaba estudando músculo, né? Se vocês olharem lá nos livros de anatomia, vai ter os tabelões, né? Os tabelões mostram origem, inserção, ação, vascularização, inervação. Aí, ação, né? Às vezes aparece lá também. Vai aparecer também a ação, tá? Então, esses são os elementos importantes. E aqui tem uma outra lesão, em relação ao nervo radial, tá? Então, ó, o nervo radial, ele vai passando pela porção posterior do braço, aqui vai passando pelo cotovelo, passou pela região anterior do cotovelo, depois ele vem para o antebraço, tá? Então, tem 2 condições aqui, uma é paralisia por muletas, né? O indivíduo que usa muletas pode promover compressão do nervo radial, promovendo essa compressão do nervo, ele vai ter consequências motoras e sensoriais do membro, tá? E a paralisia do sábado à noite é quando vocês dormem em cima do braço, né? Quando chega numa balada lá, né? Aí dorme de qualquer jeito, e então uma paralisia transitória do membro, né? Por quê? Porque comprimiu aqui o nervo radial. E aqui os 3 nervos, né? O nervo mediano, o ulnar, aqui o nervo ulnar, radial e o mediano, né? Como que eles estão passando, tanto pela região anterior e posterior do cotovelo. Ó, o nervo radial parece que está entrelaçando, né? O membro. Está contornando aqui. Professora, Sim? A partir desses nervos principais, aí vem as outras ramificações, é isso? Isso. Conforme ele vai. Eles são os principais, não é isso? Esses são os principais, só que aí o que acontece? Ele tem um tronco principal, conforme vai aparecendo o músculo, aqui ele vai mandando os seus ramos para o músculo. Entendi. Tá vendo? Ó, chega aqui ó, no cotovelo, ó, o que vai acontecendo com ele? Ele vai mandando um monte de ramo. Beleza. Tá? Ele vai se ramificando. Ó, aqui ó, na pele é a mesma coisa, ó, ele vai se distribuindo para cada parte do corpo. Tá? Então, a gente precisa disso, né? Porque eu sempre falo, o que o sistema nervoso faz? Está integrando o nosso corpo ao ambiente. Então, ele está captando todas as informações que está no ambiente e está informando, olha, vai contrair isso, não vai contrair, tá? Então, está captando essas informações inconscientes. Aí, aqui nós temos o plexo lombar, né? O plexo lombar é esse emaranhado todo que vocês estão vendo aqui na região do quadril, né, da região do abdômen. É extremamente complexo, né, esses arranjos do plexo lombar, tá? O que a gente precisa entender aqui, quais são as origens, né? As origens do plexo lombar, elas são provenientes dos segmentos, não é esses números aqui não é vértebra, lembre que esses números, elas representam partes da medula, lembrando que a medula é mais curta que a coluna vertebral, tá? Então, elas
são provenientes de parte da medula, chamada de T12, L1, L2, L3 e L4, tá? Então, é a parte mais superior ali da região lombar, dos segmentos medulares lombares, tá? E aí, conforme ele emerge pelo forame, ele vai emitir vários ramos. Então, ele vai ser responsável pela inervação, então, do abdômen, né, principalmente da parte inferior do abdômen, e porções anterior e medial do membro inferior, tá? Então, ele vai inervar essas porções aqui. Então, olha aqui, ó, né? Então, temos aqui os filamentos, cada filamento deles, parece que eles estão alinhados, né? Ainda acompanhando a formação da região torácica, né? Da região torácica, é tudo paralelo, o arranjo é mais simplificado, né? Então, parece que eles vão acompanhando, mas eles vão esses nervos vão inervando os músculos do abdômen, tá? E depois seguem em direção ao membro inferior. E aqui também eles vão acabando, como eles passam pelo músculo psoas maior, eles também vão inervar o músculo psoas maior, o músculo ilíaco, né? Então, quais são os principais ramos do plexo lombar? Né? Então, no ramo do plexo lombar, eu coloquei da seguinte forma: os principais nervos com uma cor, né, diferente, as setinhas aqui representando aonde eles estão, tá? Então, aqui os principais é o nervo ilio-hipogástrico, que é o primeiro ramo, tá? Então, ele vai ser responsável pela inervação da pele e músculos da parede anterolateral do abdômen. Então, é ele que vão fazer vão auxiliar a realizar os movimentos de rotação do tronco, né? De flexão lateral, né? Já que ele inerva os 3 músculos que estão aqui na região lateral do abdômen, né? Não sei se vocês lembram quais são: oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen, tá? Então, são esses músculos aí. Depois, nós temos, em sequência, nós temos o nervo ilioinguinal, que é esse daqui, ó. Então, primeiro é o ilho hipogástrico. Aqui a gente tem o ilho inguinal, né? Ele vai acompanhar aqui a região da crista ilíaca, né? Então, eu sei porque tem pontos anatômicos que indicam, tá? O ilho inguinal, então, vai ser responsável pela inervação do músculo ilíaco e vai para a região inguinal, tá? A parte cutânea. Aí temos aqui o nervo cutâneo femoral, é o cutâneo femoral lateral, né? O cutâneo femoral lateral, ó, ele vai atravessar aqui a região inguinal e vai para o membro, né? Como ele é cutâneo, ele é puramente sensorial, né? Só tem a parte sensorial, não tem parte motora aqui. O gênito femoral, que está em vermelhinho aqui, ele vai ser responsável pela inervação do músculo psoas, e aí, ó, ele vai lá para a região genital, tá? Então, ele vai inervar estruturas como o escroto nos homens e os lábios maiores do pudendo feminino, tá? Então, a parte sensorial, né, desse nervo faz a inervação, o território de inervação é na região genital. E o femoral, porque ela vai também fazer a inervação da pele, da porção anteromedial da coxa. O nervo femoral, que é o principal tronco que a gente vai estudar agora, tá? O nervo femoral é o maior, né? Ele passa pela região lateral da cavidade pélvica, atravessa o canal inguinal e alcança os músculos anteriores da coxa. Então, já é um indicativo, né? Quem são os músculos que estão na região anterior da coxa? Né? O quadríceps, o sartório, tá? E aí, a gente tem um outro nervo aqui, que está em verde mais escuro, que é o nervo obturatório, né? Ele recebe essa denominação porque ele passa. Quando a gente estudou quadril, a gente viu que tem uma abertura grande no meio do osso, que é o forame obturado, né? Esse forame obturado, por sua vez, tem uma membrana, e aí, mesmo assim, tem um nervo que atravessa essa membrana. Então, aqui o nervo obturatório, né? Que vai ter a inervação motora também na região anteromedial da coxa. Então, aqui, o principal, o nervo motor importante aqui é o nervo femoral, né, que passa pela região inguinal. Podem
ele vai inervar, então, os músculos da região anterior, né, que são os quadríceps, o ilíaco, né, porque já que ele vai transitando pela região lateral da cavidade pélvica, ele vai inervando essas estruturas. E olha aqui a extensão da inervação sensorial, né, região anterior e medial da coxa, e porção medial da perna e medial do pé, tá? Então, ele vai se estender por toda essa região. Então, qual que é o movimento principal desses músculos aqui? O que eles vão fazer? Principalmente o quadríceps. Movimento de extensão do joelho. Então, uma lesão do nervo femoral leva ao enfraquecimento muscular desse grupo, né? E aí ele vai ter dificuldade de realizar o movimento de extensão. Um importante nervo que sai do plexo lombar, que é o nervo safeno, tá? Ele é uma continuação do nervo femoral, e aí ele se estende inervando a porção medial da perna e do pé. Ele acompanha, o nervo safeno, ele acompanha a veia safena, tá? A gente tem duas veias aqui, na verdade, duas veias safenas, a safena parva e a magna, né? Que são usadas para fazer as pontes, famosas pontes de safena. Então, ó, mesma coisa aqui, só para mostrar para vocês aqui o grupo motor de inervação do nervo femoral. A origem L2, L3 e L4. O nervo obturatório também apresenta a mesma origem, que L2, L3 e L4, mas o território de motor de inervação vai ser para os músculos da porção medial da coxa, né? Então, esses músculos da porção medial da coxa, o que eles fazem? O principal movimento, o movimento de adução, tá? O movimento de adução da coxa. E aqui ele pega um território sensorial da porção medial da coxa, tá? É muito comum a lesão do nervo obturatório nas mulheres, né? Quando se faz a cirurgia, quando se faz o parto, né? Quando acontece o mecanismo do parto, tá? Então, pode promover uma lesão desse nervo aqui, né? Pela proximidade, e aí fica com uma certa paralisia aqui, né? Pode ser até transitória, dessa musculatura, tá? E aí o enfraquecimento do movimento de adução da coxa. Aqui é a mesma coisa, só para mostrar a topografia, tá? O nervo junto com os outros elementos musculares. E aqui, ó, para vocês entenderem aqui o nervo femoral e o nervo obturatório, sendo que eles apresentam... Oi. Aquele nervo anterior, ele como eu posso dizer, ele é flexível? O femoral. Como assim, sensível? Assim, como eu vou dar um exemplo, um ginasta, que ele tem, no popular, ele tem uma abertura zero, né, que ele consegue, né, abrir as pernas no máximo, aí, um ginasta. Qual é a relação desse movimento com a flexibilidade do nervo? Vai, um exemplo, não sei exatamente como te perguntar, mas mais ou menos isso. Ah, você quer dizer do estiramento do nervo. Pode acontecer o estiramento do nervo. Mas se o ginasta treina desde a infância, já ocorre um remodelamento neuronal ali, né? Então, assim, não vai trazer grandes consequências, mas uma pessoa normal e que não tem esse movimento, ele pode estirar o nervo, né? No caso do nervo femoral, em relação a quando se fala, não é bem a sensibilidade, né? Mas lesões do nervo femoral podem acontecer porque é fácil de acontecer porque o nervo ele passa exatamente na parte mais superficial da pele, que é a região inguinal,
né? Então, aqui, por exemplo, lesões nessa região pode atingir o nervo femoral, e aí ele vai ter, o indivíduo pode ter alterações motoras, né, em relação ao membro. Mais por causa da localização, né? E o estiramento também pode acontecer, porque assim, o nervo não é uma estrutura que assim que pode esticar, né? Não é uma estrutura estirável, podemos dizer assim, tá? Então, se ocorre um movimento de estiramento, o que vai acontecer com os axônios? Rompe, tá? E aí, se rompe o axônio, o impulso elétrico não consegue ser propagado. Entendi. Então, como eu posso dizer, na parte do ginasta, ele se adapta. De tanto o ginasta treinar aquilo e esticar, ele vai esticando o nervo também, não é isso? Sim, porque isso? O ginasta, ele vai começar desde a infância, né? Vai se adaptando. Vai se adaptando. Vai se remodelando, entendi, né? Entendi, é isso mesmo que eu queria saber. Obrigado. Isso. Outra coisa, vocês acham que o nervo dói? Sim. Todo mundo acha que o nervo dói? Sim. Sim? Não! Na verdade, o nervo não dói, tá, gente? Mas como assim não dói? Eu sinto? Não. O nervo em si, né? Se eu pegar o nervo femoral e ficar estimulando o nervo, o que eu vou sentir? O território de inervação e não o nervo. Vocês entenderam? Então, por exemplo, se eu ficar aqui estimulando o nervo femoral, não é o nervo que dói. A sensibilidade não é no nervo, mas no território de distribuição, ou seja, na pele ou no músculo onde ele está sendo distribuído. Tá? Então, o nervo em si não dói. O que dói é o território onde esse nervo está sendo distribuído. Tá? Porque a sensibilidade do nervo em si é pouca. Que nem as dores de cabeça, né? A dor de cabeça, ela pode acontecer em várias estruturas, mas o cérebro em si, a gente não tem dor nessas estruturas, tá? Pode ter dor na meninge, pode ter dor vascular, do periósteo, né? Das estruturas que compõem a cabeça, mas não o tecido nervoso em si. Aí vamos ao plexo sacral, né? O plexo sacral, então, é a porção inferior, né? Então, ele tem origem da L5, S1, S2, S3 e S4, né? Então, praticamente a parte da inervação que está lá dentro da cavidade pélvica, né? Então, a parte mais baixa aqui, ó, né? Dos nervos, tá? E aí ele vai ser responsável pela inervação da parte inferior do dorso, né? Porque a gente tem os ramos dorsais que seguem em direção à posterior, pele da região glútea, músculos da região glútea, face posterior da coxa, perna e pé e o diafragma pélvico. Lembrando que o diafragma pélvico é esse conjunto de músculos aqui que compõe, que encerram, né, a parte de baixo da cavidade. Do plexo sacral, então, ele forma um arranjo complexo, tá? Então, olha, formam-se vários ramos a partir da L5, né, até a S4, né, ele pode receber contribuições da L4 aqui, tá? Então, ele vai formando vários ramos, então, aí ele vai ser, a relação topográfica aqui, olha, ele sai pelo sacral, né, olha, passam pelos forames sacrais, tá? E vai passar pelo músculo piriforme, né? Ele vai passar pela borda inferior do músculo piriforme. Outra imagem que fica melhor, né? Então, o principal nervo, deixa eu só voltar aqui, ó, o principal nervo que se forma a partir do plexo sacral é o nervo isquiático, conhecido como nervo ciático, mas o nome correto é nervo isquiático, tá? Aí aqui, então, nós temos os músculos da região glútea, né, que nós estudamos quando a gente passou lá pelo membro inferior. E aqui, ó, rebatendo os músculos, nós encontramos o músculo piriforme, né? Então, na borda inferior do piriforme ocorre a emergência, né, ou a relação topográfica com o músculo em relação ao nervo. Tá? O nervo foi seccionado aqui, tá?
É um nervo largo, tá? Podemos dizer assim que tem mais ou menos um dedo de largura, tá? Então, é um dos nervos mais largos que nós temos no corpo, e ele vai ser responsável pela inervação toda da região posterior, praticamente de toda a região posterior. O nervo esquiático, por sua complexidade de distribuição, ele é formado por duas porções, tá? Então, é por isso que ele foi representado naquela figura que a gente viu antes, em amarelo e verde, tá? Porque uma porção é o nervo tibial, e a outra porção vai formar um nervo fibular comum, tá? Então, na verdade, o isquiático, ele é formado por esses dois nervos, o tibial e o fibular. Mas a gente só vai perceber essa divisão quando o nervo alcança a região poplítea. Onde que é a região poplítea? A região posterior do joelho. Olha aqui o nervo isquiático, passando pelo forame isquiático, né? E aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, por transparência aqui, o músculo piriforme, e tá aqui, né? Então, assim, por causa dessa disposição anatômica, é que as injeções intramusculares na região glútea. Então, aí o que acontece? Normalmente ele é dividido em 4 quadrantes, né? Você faz uma linha imaginária no sentido vertical e outra longitudinal, e aí a aplicação normalmente é nessa região aqui, nesse quadrante superior lateral, né? Por quê? Porque aqui não há o risco de aplicar, de atingir o nervo, né? Se atingir o nervo, o que vai acontecer? Lesão, consequentemente, uma lesão da estrutura. Então, a porção tibial do nervo, né, ele vai inervar praticamente, ó, todo esse grupo muscular, né, toda a porção extensora do quadril e do joelho, né, todos os músculos da região que estão na região posterior da coxa, e dos músculos que estão na região posterior da perna, e também, consequentemente, todos os músculos que estão na planta do pé, tá? Então, a porção tibial, ele inerva todos esses grupos de músculos, tá? E a parte sensorial, ele se estende somente pela região posterior e lateral do pé, né? E a planta, lateral e planta do pé, tá? Então, essa porção tibial do nervo. A outra porção é o nervo fibular comum, né? O nervo fibular comum, a porção é menor, né? Ele vai ser responsável pela inervação do cabeça curta, do bíceps, né? E os músculos que estão na região lateral e anterior da perna, tá? Então, esses músculos que estão na região anterior e lateral são aqueles músculos que são responsáveis pelo movimento de dorsiflexão, né? Então, aí fica esse movimento de dorsiflexão. Esse nervo fibular comum, né, quando ele passa aqui percebam que ele passa pela região posterior da coxa. Quando chega na fossa poplítea, ele se separa do nervo tibial e vem contornando a cabeça da fíbula, né? Então, esse é o ponto mais frágil do nervo, tá? Então, esse local é passível de sofrer lesões, né? Então, pessoas, pancadas, choques traumáticos em relação a chutes, né? Então, pode promover estimulação ou lesão desse nervo fibular comum, tá? E aí ele fica com uma condição chamada de pé caído, né? Por quê? Porque não tem o contrabalanço dessa região flexora, né? E aí fica a parte extensora, aliás, o movimento não faz o movimento de flexão, mas não tem ação dos músculos extensores. Aqui é uma condição chamada de síndrome do piriforme, né? Então, assim, quando eu comecei a falar do nervo esquiático, eu disse que o nervo esquiático, ele apresenta uma emergência na borda inferior do músculo piriforme, né? Então, aqui, ó, o nervo esquiático é um nervo largo, que possui a sua porção tibial e fibular comum, né? Isso é o que é o normal dentro da anatomia, né? Mas lembra que sempre tem a tal da variação anatômica,
né? Então, às vezes, a pessoa pode ter o nervo isquiático com suas duas porções separadas, então, uma acaba passando pela borda inferior e a outra pela borda superior. Uma porção passa por baixo da borda e outra porção passa no centro do músculo piriforme. Ou as duas porções do isquiático passam por dentro do ventre muscular do músculo, as duas porções do nervo isquiático passam pela porção central do músculo piriforme, né? E aí a pessoa começa a sentir dor, né? E pode estar achando que é uma hérnia de disco, né? Sei lá, ela pode promover um aumento da força muscular desse músculo, e aí, conforme ele vai realizando o movimento, vai contraindo, fugiu a palavra, vai comprimindo, né? Vai comprimindo o nervo, e aí, com essa compressão do nervo pelo ventre muscular, ele vai estimulando, né? E aí é o tal do síndrome do piriforme. Então, percebam, né, o posicionamento das origens dos nervos, né? Conforme eu fui falando aqui, então aqui, ó, resumindo então aqui, né? Então, a gente tem o plexo cervical, o plexo braquial, o plexo lombar e o plexo sacral, né? Então, basicamente, são esses 4 plexos que fazem a inervação do membro superior e membro inferior. E aí, olha só, os plexos, eles são formados pelos nervos, né? Melhor dizendo, pelos ramos anteriores dos nervos espinais, né? Por isso que eu fui falando, C1, C2, aqui é C1, C2, C3, C4, aqui é C5, C6, C7, C8 e T1, depois aqui L1, L2, L3, L4, depois L5, L6, L5, S1, S2, S3, S4, tá? Então, são as emergências dos nervos espinais, tá? E conforme a emergência desses nervos espinais, eles vão saindo por onde? Ó, pelos forames intervertebrais, tá? Por isso que a integridade da coluna vertebral, ela também é importante nessa questão, né? Porque conforme a alteração estrutural da coluna vertebral, o que ela pode fazer? Ela pode comprimir esses segmentos, né? E quando faz a compressão dessa estrutura, ou pinçamento desses ramos, levam à estimulação a uma determinada área. E aí, consequentemente, a pessoa começa a sentir dor, incômodo, alterações, enfraquecimento muscular de uma determinada região, né? Por causa da formação lá das hérnias de disco. Tá? Então, a integridade da coluna vertebral, ela tem a sua importância para a manutenção dos componentes vasculonervosos que acompanham aqui os nervos também. Assim, é uma aula, assim, que, assim, daria para falar bastante coisa. Eu quis resumir mesmo em relação à inervação, tá? Para vocês entenderem um pouco a inervação, que a inervação, ela é extremamente importante para a parte muscular. Sem essa inervação, não há o movimento, tá? Então, sempre vai haver o estímulo e uma resposta, tá? Então, quando a gente faz um movimento conscientes de determinadas partes do corpo, esses movimentos conscientes geram impulsos nas vias inconscientes do corpo, tá? Então, quando eu falo de vias inconscientes, estou me referindo lá às estruturas que captam o tônus muscular, a tensão sobre os tendões, né? Que captam, né? Então, esses estímulos para gerar uma resposta adequada, que é a força adequada, sem que haja lesões da estrutura. Imagina se não há uma regulação entre a parte sensorial e motora. Aí a gente pode promover uma contração exagerada do músculo sem necessidade, né? E aí gerando um gasto energético desnecessário. Alguma pergunta? E aqui só a integração, tá, gente? Aqui. Oi.
Rosaline, o nervo ciático, ele se encaixa em alguma coisa aí do que a senhora falou? Sim, todos eles. Todos os nervos. Então, aqui, ó, para a gente entender, aqui é só um exemplo, tá? De reflexo. Pode acontecer em todas as outras partes do corpo, tá? Então, aqui no reflexo patelar, né? Então, quem está captando o estímulo, né? A martelada foi aonde? Exatamente no ligamento. Tá? Então, nesse ligamento, a gente tem que que aqui ele está mostrando o estímulo sendo captado pelo músculo, né? Mas ele também tem uma sensibilidade aqui, uma informação sensorial captada pelo ligamento, tá? Então, a gente tem aqui o neurônio sensorial, esse neurônio sensorial, ele faz a captação do estímulo, de um determinado estímulo, aí esse neurônio transduz essa informação em impulso elétrico, o impulso elétrico viaja pelo neurônio motor, pelo neurônio sensorial até a medula, e aqui na medula ele vai fazer um movimento chamado sinapse, né, e aí ele faz a sinapse com o neurônio motor, então que vai gerar um movimento, né, e vai até a musculatura, e conforme o estímulo ele tem o reflexo, que é o levantamento da perna, tá, então aqui ele resume esse mecanismo importante que regula a função muscular, né, através da via nervosa, alcançando até a medula, tá? Então, todos os reflexos somáticos, tá? Reflexo somático, que é referente à parte do soma, que é a parte musculoesquelética, né? Esses reflexos acontecem no nível medular, né? Lógico que a gente toma consciência, né, dessas informações, mas não de todas as informações, porque é desnecessário, né? Porque a gente vai ocupar o cérebro com outras informações. Mas é isso que acontece com a porção muscular. Tá? Então, aqui a gente explica como arco reflexo, mas também a gente pode entender como mecanismos de feedback, né? Por quê? Porque você tem um estímulo, tem uma via aferente, que alcança um comando central, nesse caso, o comando central é a medula, depois você segue uma via eferente, né, uma via de saída, e aí você gera uma resposta, né, tem uma resposta, qual é a resposta nesse caso? A contração muscular. Estou resumindo aqui, mas basicamente é isso, tá? Então, aqui a gente pode ver um mecanismo de feedback. E olha lá, né, a parte musculoesquelética não dá para separar com a parte nervosa. Complexo, né, gente? É complexo. Mas eu tentei resumir para vocês, tá? Tentar fazer de uma maneira simplificada, colocando as principais informações nos slides, para ajudarem vocês a estudarem um pouco mais. Não, o que eu quis dizer complexo deu para entender, mas, tipo, se você tiver com a cabeça em outro lugar, tipo, você perde, entendeu? É isso que eu quis dizer. Mas você conseguiu, né, Luiz? Está se esforçando, tô vendo. Ah, eu juro você, professora, eu tô tentando. Mas vai dar certo, de verdade. Eu vou. É só rever os assuntos de novo e, tipo, deu pra pegar bastante coisa, assim. E. Ah, eu acho que foi só algumas coisas que ficaram sem resposta, mas eu acho que foi só. Eu acho que erro de interpretação. Que quando você tava falando, já tava dando pra entender. O erro da interpretação foi da minha parte. É isso que eu quis dizer. Uhum. Em outro momento, eu estaria essa aula aqui, gente, essa aula aqui é das 5 horas, né? Porque, como eu falei, para falar de todo esse arranjo é extremamente complicado. Mas aqui a gente não é essa a proposta, né? O importante é vocês saberem que o músculo sempre, o estímulo, né? Quando a gente fala de estímulo, quando vocês aplicam um exercício, né? É um estímulo, né? Para que haja uma resposta, que é a contração muscular,
né? E conforme o músculo vai sendo trabalhado com o aumento da força muscular, né, vai aumentando o tônus, vai aumentando o volume, gera uma hipertrofia muscular, né? Então, tem toda uma alteração estrutural, né? Por mais que comece de uma maneira fisiológica, né? Consciente, né? Quando se você aplica um exercício, está aplicando algo consciente, você tem um resultado depois, né? É mais para essa compreensão. Tá? Então, sempre lembre, quando fala, tem que aplicar um estímulo, tá? Mas eu acho assim, quando fala muito, né, não sei, eu entendo assim, você aplica um estímulo, mas tem tanto estímulo, que estímulo é esse que eu posso aplicar que vai obter o resultado, né? Então, assim, eu acho que se não entender um pouco melhor essa interpretação do que é um estímulo, né? Então, quando dentro desse caso, o estímulo, estou me referindo o estímulo para que haja uma resposta, o estímulo é promover o movimento. Né? Estimular, na verdade, promover um exercício. Né? E aí, lógico, para cada músculo, um exercício, um movimento diferente, né? Oi, Cristiano, fazer uma pergunta. Isso, cara. Então, em relação então, o nervo, ele está diretamente, deixa eu ver se eu consigo formular a pergunta. O nervo, ele está diretamente, ele atua diretamente no movimento de, um exemplo, uma flexão de bíceps, um exemplo. O nervo está atuando ali, não é isso? Seria isso? O nervo está lá presente, a estrutura está... Isso, o nervo está lá. Mas, assim, se eu mantê-lo sedentário, ele recebe até um estímulo, né? Porque, assim, eu preciso levantar um copo, né? Preciso levantar da cama, ele até recebe um estímulo. Mas quando eu começo a fazer um exercício, é outro tipo de estímulo. Eu estou aplicando mais vezes. Estou aplicando mais vezes o estímulo, estou aumentando a quantidade de estímulos. E aí, conforme eu vou aumentando a quantidade de estímulos, eu vou obter a resposta, que é a contração muscular. Né? Estou falando nos termos anatômicos, tá? Falando nas questões anatômicas, é assim que funciona. Entendi. Então, ele atua no movimento, ou ele não interfere no movimento? O nervo. Como assim? O nervo? Qual é a função dele nessa abdução, uma flexão de bíceps, no caso? Qual é a atuação do nervo? Ele tem alguma... Então, o nervo, ele tá, por exemplo, eu penso, né, assim, eu boto a consciência, eu preciso fazer um movimento de, né, você fala para o aluno, você vai fazer um movimento movimento de elevação de peso, você vai levar um pezinho, né, para fazer flexão de cotovelo, para trabalhar o bíceps. Quando o aluno percebe, aí ele está botando a consciência dele naquele movimento. Quando ele faz o movimento, o nervo do músculo, né, o músculo cutâneo, né, com a parte sensorial, ele começa a detectar, através dos fusos neuromusculares e órgãos neurotendinosos, que são estruturas microscópicas que detectam essas alterações. E aí, a partir dessa informação sensorial, ele vai fazer a resposta da força muscular que ele precisa aplicar. Porque, assim, ele simplesmente contrair também não vai resolver, né? Porque ele precisa entender qual é a força. Não estou falando o consciente, tá? Isso acontece no nível inconsciente, que acontece no nível medular, tá? São vias reflexas que vão detectando a quantidade de força que é adequada quantidade de peso que está sendo aplicado, né? Ou a resistência que está sendo aplicada. Mas está atuando ali. Conforme vocês, com qualquer movimento, tá lá. A gente esses estímulos, assim, são milhares de estímulos por segundo, né?
que vão acontecendo. E aí, imagina, não é só um, né? É por todos os músculos que estão distribuídos no nosso corpo ao mesmo tempo. Certo. Entendi, obrigado. É mais ou menos isso, tá? É que eu acabei não entrando muito nesse mérito das estruturas microscópicas que inervam o músculo, né? Mas elas estão atuantes. É que a gente tem uma ideia que acontece algo de forma muito lenta, né? Por exemplo, um impulso elétrico, tá? Um impulso elétrico, sendo que está acontecendo milhares e milhões de estímulos elétricos. Será que fui eu ou foi alguém que me calou? Mas tudo bem. Então, são milhares de estímulos elétricos. Se a gente for pensar em um impulso elétrico, um impulso é em torno de 250 metros por segundo. Um impulso elétrico, sendo que acontecem vários ao mesmo tempo, né, em diferentes áreas do nosso corpo e em sequência. Então, é tudo muito rápido. É que, assim, essa velocidade do que acontece, para a gente poder explicar, parece que é uma coisa mais demorada, né? Alguém tem outra pergunta? Não? Gente, vão colocando as atividades lá no AVA, tá? O que vocês forem fazendo, vão colocando lá no AVA. E aí eu vou colocar essa avaliação no Nearpod, tá? Que vai ficar disponível a partir de amanhã. Aí eu coloco lá no SAP, e aí é só clicar e fazer. Oi. Quem tá perguntando? Tá, então eu vou deixar lá no Nearpod, você vai ter que sentar um momento para fazer, tá? E aí, depois que começar, terminou, encaminha. Aí vai ficar disponível durante a semana para vocês. Professora, Oi. quando terminar, vai direto para a senhora? Quando encaminhar a prova, no caso? Vai na hora para mim. Ok. Eu estava com essa dúvida, mas obrigado. Vai direto. Tá? Então, quando começar a fazer, tem que terminar, tá? Então, depois vocês reservem uma horinha para fazer. Você sabe mais ou menos quantas questões vai ser? Umas 20 questões. É que tem bastante coisa, né? Mas assim, eu vou fazer questões alternativas, tá? Não vou fazer questões discursivas, não. São questões alternativas. Entendi. Alguma outra pergunta? Rosalim? Professora? A Rosalim sempre pergunta, ultimamente ela anda quietinha. Eu acabei de receber as contas de água e de luz, eu não sei. Mudando de assunto aqui um pouquinho, professora, tem de boca aberta, né? Então, entregar aqui o mês passado, dobrou minha conta, esse mês agora, de novo, estou aqui de boca aberta. Tem que pesquisar aí onde está sendo gasto. É o gasto, não, é o governo roubando, né? Aumentou o preço. Duplicou aqui a conta, tá? Difícil situação. Tá fácil nesse país. Professora, semana que vem, como é que vai ser a aula? Vai ter aula? Vai ser alguma atividade? E mais uma coisa, quanto que vai valer alguma pontuação aquela da cromo
Aquele desenho de pintar ou não? Aquela atividade de pintar, né? Sim. Pode colocar, vai valer uma boa pontuação, né? Então tá bom, já vou fazer amanhã, né? Então. Eu mandei, né, para fazer, gente. Eu faço, né? Porque quando é prova a gente sabe como é que é, né? Tá? Então, assim, não é assim, tipo, e assim, as questões é assim, né? Não é que vai ficar, vocês vão ficar 5 minutos olhando para a questão para responder. Não, o tempo é rápido, a gente vai trocando, vou colocar, tem lá o cronômetro. Semana que vem é vista de prova. Aí a gente faz as questões, né? Quais eram as questões corretas ou não. Tá bom. Aí no dia 7 é a sub. Aí é quem não conseguiu fazer essa avaliação, né? Aí eu coloco outra avaliação lá. E dia 14 é exame. Espero que ninguém fique, né? Gente, com tanta oportunidade de trabalho para entregar. Sim. Né? Sim. Mas você tá com uma boa nota, né, Cristiano? Graças a Deus. Tá bem. Eu vi lá, já tá lá disponível para mim, ainda bem. Eu dou a nota do tio, né? Eu coloquei lá as notas do tio, já tá disponível isso para você olhar. Eu vi lá, incluí também a nota do tio, já vi, já. É. Eu entro todo dia. Como eu sou ansioso, né? Eu sou ansioso, todo dia eu entro para ver se colocaram alguma coisa lá. Ó, para os desavisados, gente, a nota já tá lá. Mas como fui eu que lancei a nota, né? E aí me preocupou um pouco, né? Assim, quem foi na primeira leva, na terça-feira passada, ficaram com notas muito boas, né? Mas quem foi nessa segunda leva, tirando um ou outro, né? A maioria não teve uma nota muito boa, né? Então, assim, gente, o que aconteceu aí, né? Fiquei um pouco preocupada que possa ter acontecido aí, se faltou dedicação, né? O que aconteceu aí para as notas não serem tão altas como foi no primeiro grupo. Né? Então, fica essa reflexão, tá? Eu falei, nossa, que diferença, né? Oi. Como cheguei praticamente no meio do semestre, eu verifiquei lá que as minhas notas de AC1, na verdade, não tem nada lançado, mas eu enviei as atividades para a senhora. Sim, eu vou lançar mais agora para o final da semana. Quando eu começar a fazer a semana da vista de prova, vai ser a hora que eu for lançar, tá? Então, até o dia 14 tem que estar todas as notas lá, se não tiver, eu vou ficar cobrando, né? Alguma atividade, outra, porque assim, às vezes não é o seu caso, tá? Porque eu já recebi. Mas tem, por exemplo, não sei o que acontece, que às vezes o aluno coloca o arquivo lá no SAP e o arquivo não abre para mim. Ele eu não sei o programa que é utilizado, e aí ele não converte em PDF, ele não abre, né? Então, assim, eu não avalio algo que eu não vi, tá? Então, eu cobro o aluno, olha, você pode me encaminhar por e-mail, tal, qual atividade? Então, todas essas pendências eu cobro, né? E até o dia 14 tem que estar tudo resolvido. Entendi, tá bom. Tá bom? Alguma outra pergunta? Tá todo mundo quietinho aí? Então tá bom, gente. Eu vou encerrar por aqui. Deem uma estudada, né? E boa avaliação para vocês. Professora, Diga, Diego. Obrigado. Boa noite, Cristiano. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite, tchau. professora. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. professora? Oi, quem que tá querendo perguntar? Luiz. Oi, Luiz. Espera só um minutinho para eu conversar com você, só porque eu tenho uma dúvida aqui em relação às notas mesmo.
Tá. Tá rápido. Já saiu todo mundo, né? Pode falar, Luiz. Professora, Deixa eu só, que- peraí, só deixa eu encerrar aqui. Ok.